Os meus amigos eles falavam assim: ah, agora você virou fanático. Aquela fase, né, que a gente quer falar de Jesus para todo mundo e a gente não tem freio, nós não temos. eh, eu digo que também até sabedoria em algumas coisas. A gente quer entrar mesmo nos lugares e falar para todo mundo, a gente está apaixonado, né? E houve essa resistência dos meus amigos, inclusive algumas pessoas até da igreja, né? Amigos meus que tinham ido primeiro para a igreja, e da minha família por ser espírita. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, nesse dia, tava meu pai, tava um tio meu que é envolvido com muita coisa assim de misticismo, coisas muito profundas, e tava minha avó na cozinha. Eu fui criado numa família de classe média alta, né, em Olinda, família Siqueira. E eu lembro que na época eu tinha meu quarto, eu tinha toda a regalia que um adolescente precisa ter. Acordava, a minha farda já ficava assim pendurada na cadeira, toda passadinha, o café da manhã, a empregada fazia as coisas dentro de casa. E quando eu falei isso para eles, eu cheguei e falei, eu entreguei minha vida para Jesus. E meu pai e minha avó olharam para mim e falou: "Você tá ficando doido? Isso é loucura". E meu tio falou: "Ah, isso é fogo de palha". Eu lembro que meu pai se levantou para fazer alguma coisa no fogão e falou: "Ah, não dou 3 meses". E dali começou as perseguições, né? Eu fui tirado do meu quarto, fui colocado para dormir no quarto da empregada, enquanto a empregada passou a dormir no meu quarto. Começaram a tirar muitas coisas de mim, muita regalia, mas não era algo consciente da parte deles. Eu sabia e na minha cabeça a única coisa que eu pensava era o seguinte: Deus está me provando. Eu não via isso nem toda a provação que eu passava, toda a luta espiritual que eu passava, toda a rejeição e às vezes perseguição que eu passava na minha família ou entre amigos, em qualquer outro ambiente, eu não via como o diabo se aproveitando daquele momento para poder me perseguir ou para poder me desanimar. Eu via como o próprio Deus me provando para ser aprovado, né? Eu dizia sempre assim: ah, Deus está me provando e eu vou ser aprovado. Eu sempre pensava dessa maneira, que Deus estava me provando para ser aprovado na presença dele. Hoje em dia, no meu ministério, né, a- eu faço missões há mais de 10 anos. E eu vejo em alguns momentos da minha vida que se eu não tivesse passado por todo aquele processo do início, né, da conversão, eu não seria tão forte o suficiente para enfrentar coisas no campo missionário Então, a aprovação deixou você mais resistente. mais existente. Então, ó, meu irmão, a aprovação que você está passando aí talvez é para deixar você mais forte. Tem uns Uhum. que reclamam da aprovação, mas até isso, você vai falar do campo missionário, toda a experiência que teve, e desse momento que você converteu para o chamado, levou muito tempo ou já foi tudo rápido, chamado para o ministério? Foi tudo muito rápido. É, eu lembro que na época, na igreja que eu fazia parte, ela tinha um processo eclesiástico, né? Que a pessoa seguia ali aquele processo tradicional, né? Hoje em dia a maioria das igrejas só tem os voluntários e os pastores, né? Mas naquela época nós tínhamos obreiros separado ao diaconato, confirmado ao diaconato, separado ao presbitério, depois confirmado ao presbitério e depois consagrado a pastor. E aí depois daquele momento, né, que eu vivi do batismo com o Espírito Santo, eu já comecei a servir na igreja. Eu já comecei a sentir vontade de fazer alguma coisa, nem que fosse lavar banco de igreja, lavar banheiro. Eu queria estar fazendo alguma coisa que no meu pensamento eu estaria fazendo para Deus, para servir ao Senhor e para a expansão do reino dele, né? E aí eu comecei a ajudar na limpeza da igreja. Depois eu comecei a ajudar no ministério de louvor. Eu fui fazendo. eh, a gente tem um nomezinho, meu Deus, que chama para poder participar do Ministério de Louvor lá, as audições. Fui fazendo as audições, na primeira vez eu não passei, na segunda vez não passei, na terceira vez passei. Perdão. E aí na terceira vez,
o líder de louvor, que era um pastor e professor de conservatório, né? Ficou muito impressionado. Agora tem algo sobrenatural nisso, porque eu tinha feito a primeira vez a audição, não passei, e aí eu voltei frustrado para casa, comecei a orar e falei, Deus, eu vou fazer um jejum. Ele tinha remarcado para fazer a audição, e aí eu fiz um jejum na época e para poder, que eu queria participar do Ministério do Louvor, achava muito bonito. E aí eu escolhi a música para cantar, inclusive uma música muito difícil na época, que era até do Renascer Praise, aquela Tudo posso, Deus me fortalece, que ela tem altos e baixos, né? E eu lembro que depois desse jejum, quando eu comecei a cantar, o professor ficou impactado, ficou maravilhado ali. E ele, domingo, isso era uma sexta-feira, e domingo você já está escalado para cantar no Ministério de Louvor. E com ninguém acontecia isso, né? Então eu vi que Deus teve muita pressa comigo em muitas coisas, né? E aí eu fui fazendo os cursos de obreiros da igreja, e fui consagrado a obreiro, depois separado ao diaconato. Já comecei a pregar na igreja. E aí de lá da igreja, outras igrejinhas assim da comunidade, de lá de Olinda, começaram a me convidar para pregar. E foi dali que eu comecei a desenvolver, né, o ministério, e também a unção, né, chamado com curas, sinais, prodígios, né, muitas coisas começaram a acontecer ali naquele ambiente, né? Você Começou nesse já momento. orava pelos enfermos e libertação, mas ensinava isso, ou era algo que aconteceu voluntário? Ou você aprendeu de alguém para ministrar cura, libertação? Uhum. Ou foi espontâneo que foi acontecendo? A primeira vez foi espontâneo. E uma coisa muito interessante que eu não sabia que se expulsava demônio, eu não tinha conhecimento nenhum. E de um dia, eu me converti no dia, no outro dia, minha mãe, meus pais são separados, né? Minha mãe me chamou para ajudar a pintar a casa dela. Morava em outro bairro. E aí eu lembro que eu fui e foi uma tarde assim muito atribulada, sabe? A primeira coisa que aconteceu foi que quando eu fui passar a tinta, bati no fio, levei um choque. Você vê que. E quando eu fui pegar o balde de tinta, esse balde de tinta caiu nos pés da minha mãe. E o que foi que aconteceu? Na hora, por conta do estresse, minha mãe caiu endemoniada. Totalmente possessa, totalmente. Ao ponto de não lembrar de nada depois. E eu nunca tinha visto ninguém expulsar demônio, nem sabia como que. Nem sabia o que estava acontecendo. Na verdade, eu tinha um certo entendimento, eu entendia que aquilo não era Deus. Somente isso. E sem entendimento, eu saí da sala, me afastei um pouco assim para a cozinha, e sem saber de nada. Eu lembro que eu estendi minha mão e falei: em nome de Jesus, sai. Eu não gritei, eu não fiz aquela força de autoridade como muitos fazem. Eu só fiz isso. Em nome de Jesus, sai. E naquele momento que eu fiz isso, minha mãe caiu. Ela caiu no chão assim e se levantou, se limpando assim. Eu, mãe, o que é que aconteceu? Ela, não lembro, não sei. Não sei o que aconteceu. Então ali foi a minha primeira experiência. Só que com o tempo na igreja, né, nós tínhamos um líder espiritual, né, que era o apóstolo lá da igreja. Ele ensinava muito isso para a igreja, né? Ele falava: olha, Deus vai te usar para expulsar demônios, para curar os enfermos. Os sinais vão te acompanhar, e eu queria desenvolver isso, eu queria viver isso na minha vida. Tudo que era pregado eu guardava no coração, anotava e falava: eu quero, se Jesus falou que eu tenho direito a viver isso, eu quero viver isso. E aí eu lembro que eu comecei a orar sem saber se a pessoa iria ser curada ou não. Eu comecei a orar por pessoas com problema nos ossos, pessoas com problema na coluna, nas pernas, e as pessoas começavam a ser curadas. Daí, daí eu entendi que Deus, ele me usa com mais precisão nessa área do que em outras áreas, né? Que eu já vi gente sendo usada para orar por pessoas com câncer, e o câncer sumir na hora, para orar por pessoas com, não sei, com caroços, e os caroços sumirem. O que acontece muito comigo é essa parte de orar por pessoas com problema nos ossos, né? E é muito preciso assim, é muito rápido que acontece. Eu comecei a orar e aí algumas igrejas começaram a convidar,
E daí eu fui indo e orando pelas pessoas, né? Nessas igrejas ali da região, do bairro mesmo. E milagres começaram a acontecer. Ali mesmo, né? Depois, o Senhor começou a me levar para outros estados. O primeiro estado que eu fui depois desse foi para Paraíba, que era ali do lado de Do lado. Recife, né? E depois, a primeira cura assim extraordinária, que eu digo que foi extraordinária, foi numa cidadezinha chamada Cacimba de Dentro. Eu cheguei nessa igreja para pregar 3 dias numa conferência, era muito jovem, eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade. Naquela empolgação, né? Aquela coisa de orar muito. Aí, nessa época eu estava orando 5 horas por dia, passava muito tempo orando esse tempo, né? E eu lembro que quando eu cheguei em uma igreja tradicional, não criam no mover de Deus, mas tinham me convidado. O pastor falou assim: missionário, reúna. Na época só era missionário. Reúna os jovens e vai orar por eles antes da conferência. Eu, tá bom. Reuni os 15 jovens foram batizados no Espírito Santo. Agora, uma coisa que foi muito interessante, que a esposa do pastor chegou também naquele momento, também tradicional, e foi cheia do Espírito Santo e ainda recebeu unção de riso. Aquilo foi a gota d'água, né, para ele, porque eu passei 3 dias, daqueles 3 dias ela me convidou e fez, fica mais tempo, de 3 dias eu passei 8 meses nessa cidade, com aquela roupa para 3 dias ali. Minha Ficou mãe, 8 meses? fiquei 8 meses, minha mãe já estava doida, assim, procurando a polícia, sem saber onde eu estava, não tinha o WhatsApp na época, Nem sabia onde você nem estava. sabia, olha a loucura que eu fiz, né? E aí eu resolvi ligar um dia, muito irresponsável, assim, sabe? Coisa de jovem mesmo. Liguei para ela, meu Deus, onde que você tá? Não sei o quê. Eu falei, mãe, eu tô fazendo a obra de Deus, pode ficar tranquila. Eu tô fazendo a obra de Deus, eu tô aqui, tô bem. Ah, eu pensei que tinham te sequestrado, não sei o quê, tal. Não, eu tô bem. Fui orando com aqueles jovens, mesmo contra a vontade do pastor. Eu não tinha entendimento que eu tinha que obedecer ali às normas da igreja, eu não tinha entendido. Mas eu entendo que Deus permitiu isso, que eu não tivesse esse entendimento, essa ética, né, cristã, para fazer algo naquela igreja. E aí eu lembro que passamos muitos meses orando, todos os dias. E eu levava os jovens, né, mobilizava os jovens a orar em línguas. E muitos moveres aconteciam, coisas tremendas, inclusive os católicos daquela cidadezinha, alguns jovens católicos iam nas nossas reuniões de oração só para experimentar do poder de Deus que estava sendo derramado naqueles jovens. E aqueles católicos também caíam pelo poder de Deus na hora que a gente começava a orar. Nunca tinha ouvido falar em pó de ouro, unção do azeite na mão. E isso acontecia no nosso meio. Tinha um jovenzinho, não vou lembrar, eu acho que era Robson o nome dele, que a mão ficava repleta, mas era muito cheia de azeite mesmo. Não era um suor de azeite, era muito cheia mesmo, de virar assim e cair. E aí chegou um tempo que eu cheguei para eles e falei assim: agora nós vamos sair para evangelizar pela primeira vez, isso na cidade. E esse jovenzinho que ficava com a mão cheia de óleo, ele falou assim, eles me chamavam de pastor sem eu ser pastor, né? Pastor, tem uma bruxa aqui na cidade, vamos orar por ela? E eu muito empolgado, né? Aquela empolgação e tal. Falei, vamos lá. Só que quando a gente chegou na casa dela, ela não era bruxa. Era uma mulher que tinha sofrido um aborto espontâneo e aquele aborto causou paralisia da cintura para baixo. Você poderia passar uma agulha, um ferro nas pernas dela, ela não sentia nada. Encontramos ela na frente de casa, conversando com as amigas, e eu perguntei o nome dela. Ah, meu nome é Maria. Podemos entrar na sua casa para orar pela senhora? Ela, pode, entrem. E eu não sabia até então que ela era paraplégica ali, né? E eu lembro que eu vi ela se arrastando no chão. Falei, opa, já estou entendendo o que está acontecendo. Ela entrou dentro de casa, o marido dela estava saindo para trabalhar. E eu lembro que a gente ajudou ela a se sentar na cadeira de balanço dela. Eu lembro que eu virei para todos os jovens, pastor. Tinha, eu acho que mais ou menos uns 10 a 15 jovens, não lembro muito bem. Falei assim, Dona Maria, a senhora crê que Jesus ele pode lhe curar? E aí ela falou no linguajar do sertanejo, né, do povo do sertão.
Ah, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Valei-me, meu Senhor Jesus Cristo, naquele jeito deles, né? Falei, então nós vamos orar e Jesus vai lhe curar. E aí eu virei para os jovens e falei assim, não quero ninguém orando em português aqui. E aí eles começaram a orar em línguas dentro da casa da mulher. Mas enquanto eles oravam em línguas, eu dava ordens em português, né? Ali eles enchendo o ambiente ali da glória de Deus, e eu colocava as mãos no joelho dela e dava ordens em nome de Jesus. Pernas voltem ao normal. Só que teve um momento que a unção estava tão forte que Deus me usou do nada, dando tapas nos joelhos daquela mulher. Nem eu sabia o que é que eu estava fazendo ali. Até eu achei estranho, porque eu estou dando tapas nos joelhos dela. E aí teve um momento que o Espírito Santo falou assim para mim, pergunte para ela o que ela está sentindo nesse momento. E eu falei, Dona Maria, o que é que a senhora está sentindo? Ela, eu estou sentindo minhas pernas formigando, coisa que ela não sentia há 40 anos. E ali naquele momento eu me lembrei de Atos capítulo 3. E ajudando a ficar em pé, né, pegou pela mão e o ajudou a ficar em pé, né, sobre os seus joelhos. E eu lembro que eu peguei nas mãos dela e falei, Dona Maria, vamos ficar em pé? E ela ficou em pé comigo. Eu falei, vamos passear um pouco? Ela, vamos. E eu fui andando com ela, ela foi mexendo as pernas. Quando eu percebi que ela estava mexendo as pernas, eu falei, Dona Maria, a senhora está andando. E ela soltou das minhas mãos e começou a louvar a Deus, sozinha. Ela não ficava em pé sozinha, pastor. E naquele momento eu me espantei. Eu falei, Dona Maria, a senhora está em pé? E ela, meu Deus, e começou... E eu olhava para os jovens, tudo adolescente, assim, 13, 14 anos, todos chorando, porque eles nunca tinham experimentado de ver um milagre na frente deles, né? Aí, para resumir, aquilo aconteceu, ela entregou a vida para Jesus, o marido voltou, entregou a vida para Jesus. A primeira coisa que ela falou foi, eu vou limpar a minha casa. Ela já não limpava a casa dela sozinha há 40 anos. Aquilo repercutiu na cidade, o povo começou a me chamar de o curandeiro de Recife. Foi uma coisa assim, meu Deus do céu. E aí eu aproveitava a oportunidade, porque jovens queriam ir na igreja para saber quem era o curandeiro de Recife. Eu falava, deixa eles virem, vamos pregar sobre o curandeiro dos curandeiros, que é Jesus Cristo, né? Tinha que usar o linguajar deles ali. Linguajar do interior, do sertão. E muita gente começou a ir para a igreja, inclusive o candidato a prefeito da cidade. Se converteu e foi um mover tremendo de Deus. Depois eu precisei voltar para minha cidade, depois dos 8 meses, né? Mas foi algo que ficou muito marcado ali, porque nós descobrimos que tudo começa pela oração. Tudo se inicia pela oração, gastando tempo com Deus.